Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, compartilhe nas redes sociais, acione o sininho para você receber as notificações e deixe um comentário por escrito, por favor. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos fazendo um pequeno estudo na Epístola de João, primeira Epístola de João. Hoje vamos ler o capítulo 4. Capítulo 4 da primeira Epístola de João. Diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A partir do versículo 7, o subtítulo é Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós, pelo fato de ele ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Muito bem. Bom, primeiro os versículos 1 até os 6, onde João vai falar do Espírito da verdade e do Espírito do erro. E ele começa o versículo 1 com aquela expressão extremamente fraternal, que é a palavra amados. Ele usa várias vezes, no versículo 7 ele
repete novamente a expressão amados. E em outros trechos que nós já estudamos, ele usa também a palavra filhinhos, que sempre é uma referência ao amor fraternal que João tem pelos seus ouvintes. E, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído no mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Quero destacar dois aspectos aqui. Primeiro, provem os espíritos. Muito nos nossos dias, e desde a época de João, pessoas têm se levantado e falado em nome de Deus. Hoje, nos nossos dias, é muito comum você ouvir ditos profetas levantarem a voz e dizerem assim diz o Senhor, e falam tudo menos o que Deus disse na palavra de Deus. Provem os espíritos. Paulo, quando escreve aos Coríntios sobre os dons espirituais, 1 Coríntios 12, 13 e 14, ele vai falar que o espírito de profecias, que nós precisamos julgar aqueles que profetizam e que se dizem profetas. Os outros ouçam quando um ou dois, quando muito três, e os outros julguem, diz Paulo. Por quê? Porque para provar os espíritos. Lá mesmo na lista dos dons espirituais de Paulo, nós temos o dom de discernimento de espíritos, justamente para nós sabermos se o que o dito profeta está falando está de acordo com a palavra de Deus. No Velho Testamento, se levantasse um falso profeta e dissesse alguma coisa que não fosse de acordo com as Escrituras ou não se cumprisse, ele era morto apedrejado. Aqui João diz: provem os espíritos. E como é que eu vou provar e como é que eu vou saber se esse espírito procede de Deus? Ele descreve: todo espírito que confessa Jesus Cristo, confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Esse critério aqui João está escrevendo porque na sua época existia uma heresia chamada gnóstica, entre tantas outras que houve nessa época, onde os gnósticos negavam a encarnação de Jesus Cristo. Diziam que Jesus no máximo tinha sido um profeta que tinha recebido o Espírito Santo de Deus por ocasião do batismo, mas não criam que Deus veio em carne. E por isso então, João está dizendo aqui, um dos critérios que você vai usar para saber se é falso profeta, se é um espírito enganador ou se é um espírito de Deus, é se ele confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, se ele acredita na encarnação de Jesus Cristo e que Deus, que é o Verbo, se tornou carne. Esse era um princípio, né? Mas se ele não confessa que Jesus veio em carne, então ele não procede de Deus. Pelo contrário, diz João, esse é o espírito do anticristo, ou dos falsos profetas, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, olha a expressão dele aqui de novo de fraternidade. Vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Para vencer os falsos profetas é preciso conhecer a palavra de Deus. Hoje nós temos muitos falsos profetas, as mídias estão lotadas de falsos profetas, pessoas que têm milhões de seguidores, mas não leem um texto bíblico sequer. Dizem em nome de Deus o que Deus não disse. Então nós temos que provar os espíritos, temos que saber se são falsos profetas ou não. Como vamos saber? Lendo e estudando a palavra de Deus. Se alguém disser alguma coisa em desacordo com o que a Bíblia revela, e Paulo diz aos Gálatas que mesmo que seja um anjo descido do céu, ele seja anátema. Então, meus caros ouvintes, precisamos conhecer a palavra de Deus para termos discernimento se quem está falando em nome de Deus está falando de acordo com as Escrituras. Porque se não estiver falando de acordo com as Escrituras, não é de Deus. Esta é a revelação máxima de Deus. E daí ele diz, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas.
Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Deus está em nós. Nós somos de Deus, diz o versículo 6. E então nós temos que conhecer a palavra de Deus. Porque essa palavra de Deus é que Deus está nela. É esta palavra que alimenta. É esta palavra que nos faz crescer. Mas se aquele que está em nós, que está revelado nas Escrituras e que mora no nosso interior através do Espírito Santo, então nós somos de Deus, né? Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, que é o diabo. E eles procedem do mundo, os falsos profetas. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Por isso que tem milhões de seguidores. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Só ouve a verdadeira palavra de Deus, a verdade, quem é de Deus. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Se ouve as palavras de Deus, é da verdade. Se não ouve as palavras de Deus, não é da verdade. Por isso que o meu objetivo aqui nesse canal é expor a palavra de Deus, porque nós somos de Deus. E o Espírito da verdade está revelado aqui nesta palavra. E a palavra Espírito aqui está em letra minúscula. Então é a intenção do coração de quem está expondo, de quem está falando. Então a minha intenção, o meu espírito é de falar a palavra de Deus. Expor a palavra de Deus para que o ouvinte ouça e coloque em prática. E então é assim que ele termina esses primeiros 6 versículos. A partir do versículo 7, João vai falar do amor de Deus e que Deus é em essência amor, porque ele se encarnou para morrer por nós. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor, pois Deus é amor. É impossível se relacionar com Deus e não manifestar amor ao próximo, e não manifestar amor às pessoas que estão próximas de mim. Se eu me relaciono com Deus, naturalmente eu vou ser um promotor do amor de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O amor máximo de Deus morreu por nós na cruz do Calvário. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus tomou a iniciativa, mandou Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário afasta a ira de Deus de nós pecadores. Quando nós somos pecadores e nós pecamos, Deus olha para nós através da cruz de Cristo. Por quê? Porque daí nós nos tornamos propícios a Jesus Cristo. Porque todos os nossos pecados, presentes, passados e futuros, estão na cruz de Cristo. Então nisso se manifesta o amor de Deus, que Ele mandou Jesus Cristo, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E daí o versículo 11 diz: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém viu a Deus, mas se nós amamos, se amarmos uns aos outros, nós mostramos Deus às pessoas. Por quê? Porque Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quando nós amamos, quando nós cuidamos, quando nós vemos o nosso irmão passando necessidade, como João falou em capítulo 3, versículo 17, diz: se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Mas se nós permanecemos no amor, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e nós tornamos Deus visível às pessoas.
Por isso que ele começa o versículo 12 dizendo que nunca ninguém viu a Deus. Mas Deus pode se revelar às pessoas através do amor dele derramado em nossos corações. Ou seja, Deus vai se revelar às pessoas através de mim. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós, pelo fato de ele ter nos dado o seu Espírito. Então ele nos amou mandando o seu Filho e ele permanece em nós porque ele nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo habita em nós. A palavra Espírito aqui é em letra maiúscula. É o Espírito Santo de Deus. E nós temos visto, nós é o João e os outros apóstolos, nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Isso João já afirmou no capítulo 1, versículo 1, que aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu, isso ele anuncia. Versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. A essência do Evangelho, a essência do discipulado é conhecer Deus, confessar Deus e manifestar amor de uns para com os outros. No trecho passado, nós aprendemos que o mandamento que ele nos deu é esse, versículo 23 do capítulo 3, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros e pratiquemos a justiça. Aqui ele diz, aquele que confessar que Jesus é o Filho, Deus permanece dele, e dele permanece em Deus, e assim pode amar. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, afirma João novamente. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Olha quantas vezes ele repete esta verdade. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Ele já disse lá em cima no versículo 12. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo tenhamos confiança. Não precisamos ter medo. Se temos certeza que o Espírito Santo habita em nós, se temos em nós o amor de Deus, temos certeza da nossa salvação, e então esse amor é aperfeiçoado em nós a cada dia, então no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo, obedientes ao Pai, amando aos irmãos. E aí uma expressão que tem gerado alguma polêmica e da maioria das vezes mal interpretado, que João vai dizer assim, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quem está em Jesus Cristo, confessa Jesus, está em Deus, Deus permanece nele, pelo Espírito Santo que ele nos enviou, é aperfeiçoado a cada dia no amor. Cada dia vai crescendo espiritualmente no amor de Deus. E ele diz no versículo 17, nisso o amor é aperfeiçoado em nós. Para quê? Para que no dia do juízo nós tenhamos confiança, a gente não tenha medo de que vai ser castigado por Deus, não. Se estamos no amor de Deus, se temos o Espírito Santo habitando em nós, e o amor habita em nós, e nós manifestamos este amor, no amor não existe medo. Ou seja, não existe medo do castigo eterno. Não existe medo de irmos para o inferno, não, porque nós estamos em Deus. E Deus está em nós, aliás, ele tomou a iniciativa. O texto é bem claro, é só ler o contexto. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Por quê? Porque temos confiança no dia do juízo. Porque o amor... Não, porque o medo envolve castigo. Deus vai me castigar. Eu me sinto culpado. Fiz isso e agora? Deus vai me castigar. Isso é o medo. Não, quando eu amo a Deus e amo o meu próximo, e o Espírito Santo habita em mim, eu vivo na graça. Eu vivo em paz. Na linguagem de Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sem culpa.
Porque no amor lança fora o medo do dia do juízo. Eu estou tranquilo, porque Deus habita em mim e o seu amor é em mim aperfeiçoado. E a cada dia eu desenvolvo ainda mais esse amor na prática de boas obras, vendo o irmão necessitado e abrir a mão e o coração e a mente e o bolso e assim por diante. Porque o medo envolve castigo. Então estamos falando aqui desse medo daquele que peca, que não está em Deus, que peca e que teme o castigo no dia do juízo, que teme ir para o inferno no dia do juízo. É isso que que João está falando aqui. Agora, tem um outro problema da culpa, do sentimento de culpa, e culpa sempre gera medo do castigo, que é aquela culpa farisaica, que muitas pessoas têm, que é aquela culpa psicológica. Você não fez nada de errado, mas se sente culpado. Então tem que olhar para você mesmo, olhar para Deus, não se condenar, porque Deus conhece todas as coisas e o amor de Deus é maior do que o seu sentimento de culpa. Porque se estamos aperfeiçoados no amor de Deus, não precisamos ter sentimentos de culpa. Culpa real, em relação ao pecado, eu pequei, eu tenho culpa real. O que eu faço? Corro para a cruz de Cristo, me arrependo, peço perdão, tenho o perdão dos meus pecados. Não preciso mais ter medo. Estou livre do castigo. Estou livre da culpa, do pecado. Então, o amor é fundamental nesse sentido, porque é amando que eu fico livre da condenação no dia do juízo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma culpa há para os que estão em Cristo Jesus. Culpa real. Se estou em Cristo Jesus, eu tenho o perdão dos meus pecados. Então não tem necessidade de eu sentir culpa, porque eu estou sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Por isso que diz que no amor não existe medo. Eu estou sendo aperfeiçoado no amor. Porque como é que diz aqui? O medo, porque o medo envolve castigo. Quando eu tenho medo, é porque eu tenho culpa no cartório, e isso envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quem acha que vai ser castigado toda hora, quem peca e não corre para a cruz de Cristo, aí não é aperfeiçoado no amor de Deus. Então eu tenho que amar a mim mesmo também, para eu me desprender de mim mesmo e amar o meu próximo. Vamos lá. Nisto amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus veio ao mundo, nisso consiste o amor de Deus, em mandar seu Filho ao mundo como propiciação pelos nossos pecados. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus quem não vê? A religião cristã é uma religião subjetiva, você crê pela fé. E você é aperfeiçoado no amor pela fé. Você não vê, mas você crê. Né? Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que deles temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. É assim que João reenfatiza. Ele enfatiza toda hora a questão do amor a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, e que se nós amamos a Deus, somos aperfeiçoados no amor de Deus a cada dia. Cada dia eu amo, cada dia eu faço uma boa obra demonstrando o meu amor por Deus. E então vou sendo aperfeiçoado no amor de Deus. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Muito obrigado por me ouvir.